Então tinha várias vezes assim, que era um dia de cada uma, que eram 2 esposas, era uma noite de cada uma. Aí quando era minha noite, era assim, começa assim, ah, o que você fez em tal dia? Né? Como eu te falei, aí eu começava a contar. Tá, então agora você vai fazer o seguinte, você vai tirar toda a sua roupa. Aí eu tinha que tirar toda a roupa. Aí ou ele jogava água em mim, ou ele urinava em mim, porque o corpo tinha que estar molhado, tá? E daí ele ia perguntando as coisas, eu ia falando, e daí ele ia batendo com o fio de telefone, né? Ou ele dava, tipo, uns tapas na cabeça. Mas era sempre assim, tipo, não era um negócio descontrolado, sabe? E isso era o que me dava mais pavor na época, porque eu percebia que ele não estava descontrolado. Ele estava frio. Ele estava frio fazendo aquilo para me causar dor. Ele chegava para mim e falava assim, eu descobri que se você bater com fio de telefone num corpo molhado, a dor é horrível, mas não deixa marca nenhuma. Então é isso que eu vou fazer com você hoje. E ele avisava antes. Ele passava o dia inteiro me avisando o que ele ia fazer comigo à noite, entendeu? E eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque eu tinha 2 crianças pequenas. E ele me fez acreditar que eu não tinha escolha. Né? Muito fácil as pessoas virarem e falar, ah, mas por que você não saía? Eu não via escolha para mim. Eu aceitava, eu me submetia. E daí ele fazia a sessão de tortura com as 2 também. As 2 tinham que ficar sem roupa, com o corpo molhado. E enquanto ele batia, principalmente nas áreas genitais, que era o que ele mais tinha prazer em bater. Você percebia que ele, pela expressão, pelo que ele fazia, você percebia que ele tinha prazer em fazer isso? Sim, ele tinha prazer porque depois que ele terminava as sessões de tortura, ele estuprava as 2. Ele estuprava, ele sodomizava, então não tinha como ele não ter prazer com aquilo. Não tinha como ele fingir, você entendeu? Teve várias vezes assim, tipo, ah, quando você... Tipo assim, ah, quando você conheceu o fulano, que posições que você fez? Quais as posições sexuais que você fez com ele? Não me lembrava, sabe? Não lembrava, não ficava pensando no assunto. E daí eu tinha que ficar me forçando, sabe? Para mim, na época, era importante eu lembrar, porque aquilo ali era como se fosse realmente uma expiação para mim. Ele realmente me fez acreditar que eu tinha virado uma pessoa suja, imunda, e que eu precisava me purgar. Então eu aceitava, né? E... Ah, você abraçou alguém com a perna? Eu acho que sim, eu não lembro. Então eu vou quebrar sua perna. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Como é que eu vou falar para os outros? Que desculpa que eu vou dar para as meninas? Porque eu tinha que fingir para elas que estava tudo bem. Aí ele passava, tipo, 5, 6 horas, a noite inteira, falando que ele ia quebrar minha perna. Aí ele pegava um martelo. Aí ele falava para mim, você sabe que a dor de quebrar um osso é horrível, né? Eu falava, eu sei, eu nunca quebrei, mas eu acho que deve ser. É o pior tipo de dor que tem, você não tem ideia. Você quer que eu quebre aonde? Em que altura da perna? Era assim. Aí depois ele virava pra mim e falava, não, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, eu não sou tão ruim assim. Você me força a ser ruim, você me conduz a isso. Mas eu tô fazendo tudo isso pro seu bem, pra te purificar. Então, eu não vou quebrar sua perna, porque eu tenho dó de você. Eu agradecia. Terminava, eu ajoelhava e agradecia por ele não ter quebrado minha perna. Aí teve outra ocasião que assim, você teve prazer sexual com os caras que você saiu? Ah, tive. Então eu vou te castrar. Eu vou simplesmente cortar o seu clitóris fora, porque uma mulher que nem você não merece nunca mais ter prazer na vida. Porque você teve prazer com outro homem que não fui eu. E ele passou a noite inteira jogando álcool na minha região genital e ameaçando de cortar o meu clitóris a noite toda. Chegou no final, ele fez a mesma coisa. Ah, não consigo fazer isso, eu não vou cortar. Não vou cortar porque eu tenho a intenção de te perdoar um dia. Me agradeça porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que você. Eu agradecia. Eu agradecia porque eu dava graças a Deus dele não ter quebrado minha perna, dele não ter me castrado, você entendeu? Mas ele fazia tortura durante o dia e durante a noite, porque à noite a gente não podia dormir, porque ele ficava, né, nesse ciclo.
Ele chegou a jogar álcool em mim e ficou ameaçando de me queimar com isqueiro. Ele tinha aquele Zippo, né? Que ele acendia e ficava aceso. E ele ficava falando e mexendo a mão e eu ficava apavorada que aquele negócio caísse no chão. Eu não tinha nem tanto medo por mim. A gente morava numa casa de madeira, assim, entendeu? Eu tinha medo dele botar fogo em mim e as meninas morrerem queimadas. Era isso que eu tinha medo. E eu falava pra ele, para, você, sabe, você vai botar fogo na casa, suas filhas estão aqui, o que elas vão, sabe, tipo, né, se controla e tal. E teve uma vez que eu tentei fugir, eu tentei sair, eu falei pra ele, não quero mais, não aguento mais. As meninas vão ficar melhor com você, porque eu sou ruim. Ele realmente me fez acreditar que eu era ruim demais pra ser mãe delas, que eu não tinha nada de bom pra oferecer como mãe. Aí eu falei, eu vou fugir. Eu tive um surto, assim, eu surtei, saí correndo. De madrugada, eu saí correndo. Ele saiu correndo atrás de mim, ele me pegou pelo cabelo e me arrastou. Ele me derrubou no chão e ele me arrastou, assim, até em casa. Eu trinquei 2 costelas nessa vez. Eu fiquei um mês, quase, com muita dor. E eu não podia ir no médico também.